Boa noite! Eita, tão boa noite esse meio fraco. É que o Frank está acostumado a me apresentar quando a gente está em missão institucional. Daí ele apresenta pela função, né, de secretário. Aqui nós estamos na condição de cidadão, então ele ficou assim, como é que fala, né? Então aqui hoje nós estamos na condição de Pedro, Maria, Bruno, Rebeca, Raimunda, Isabel, Miriam, que estava aqui perto de mim. Cadê a moçada da Miriam? Olha a galera da Miriam aí, gente! Agora aqui vai ter que ser uma galera mista, né? Socorro Shirley. Cadê a galera da Shirley da Socorro? Isso. A gente só pode falar assim, não pode usar aquela nomenclatura lá, porque, né? Essa atividade aqui é uma atividade extra classe, como a gente costuma dizer para nossos alunos. Tem a moçada da Seduc Sede por aqui, né? Que eu estou vendo, que agora estamos na condição de amigos, colaboradores e tudo mais. Gente, bom, daqui a pouco está chegando o Marcelo. O Marcelo entrou na nossa vida como uma coisa muito bacana. Eu conheço o Marcelo da época de faculdade, nós somos contemporâneos da UFAM. Eu fazendo filosofia e o Marcelo fazendo direito. Daí Marcelo se formou, é advogado, e eu sou professor, com muito orgulho, né? E descobri depois que a mãe do Marcelo também é professora. E eu lembro na época de movimento estudantil, eu era do Centro Acadêmico de Filosofia e o Marcelo do Centro Acadêmico de Direito. A época em que queriam privatizar o UFAM, nós lançamos uma campanha: não deixe a universidade pública virar privada. E nós pegamos um vaso sanitário, fazíamos a foto do vaso, colocávamos no cartaz e botávamos no CHL todo, né? Na facede inteira ali no campus da universidade. Então ali nós lutávamos pela meia passagem, lutávamos pela redução do bandejão. Eu não sei, tem muita gente que fez o FAM, né? Sabe o que é bandejão, né? É o RU, né? A gente ia no restaurante da universidade, pagava tipo R$1 e comia naquele bandejão de alumínio. E às vezes quando queria aumentar o preço, a gente ia lá e brigava para não aumentar, porque todo mundo que é universitário nem sempre trabalha, e daí precisa ter algumas concessões. E nós lutávamos também pelo catacorno. O que era o catacorno? Era aquele ônibus de integração que pegava a gente na Bola do Coroado e levava de graça para dentro do campus. E aí sempre que queriam cobrar, a gente ia lá, brigava, fazia manifesto. Então daí eu conheci o Marcelo nesse movimento estudantil da meia passagem, do bandejão, do catacorno, da redução da cópia, que queriam cobrar 15 centavos numa xerox, numa cópia, e a gente brigava para ser 5 centavos para estudante, e sempre que brigava conseguia vencer. O tempo passou, Marcelo foi vereador, Marcelo foi deputado, e hoje o Marcelo é o nosso candidato a prefeito de Manaus, com a possibilidade de transformar os nossos sonhos em realidade. Eu dizia isso na reunião da sexta-feira passada. Chegou, Marcelo? Já chegou? Pô, não deu tempo nem eu fazer um lereado aqui, que eu ia contar umas histórias para vocês de pescador e tal. Domingo agora eu fui pescar, a gente peguei um tucunaré, mas pensa num tucunaré grande. O bicho tinha 2 palmos. Vocês já viram um tucunaré de 2 palmos? Viram ou não? Um tucunaré de 2 palmos é grande? 2 palmos de um olho para o outro, o bicho tinha. Só vocês terem uma ideia, de tão grande que era. Ele tá onde, Frank? Ah, tá chegando ainda. Tá no carro? Fora do carro? Tirando foto? Gente, olha, então eu vou fazer aqui um negócio do lereado. Já tomei o microfone do apresentador. Mas a gente tem que receber, como a educação é assim, né? A gente recebe com carinho, com abraço, com amor. Então, quando ele estiver entrando aqui, a gente levanta e dá uma salva de palmas e grita: olha aqui quem tá... Brasileiro, aí, bem, meninas lá do administrativo do Brasileiro. A gente vai receber com muito carinho o nosso candidato, Marcelo Ramos, que me disseram que está chegando, mas eu ainda não vi. Vem sozinho ou vem com o Josué? Vem com o Josué?
Josué é ruim porque diz que o Josué é bonito, e toda vez que o Josué Neto vem para a reunião eu fico feio, porque diz... Bonito demais, bonito demais. Queridos, vamos pedir carinhosamente a vocês que acompanhem a partir de agora as palavras dos nossos queridos amigos que estão aqui conosco. Vamos neste momento receber carinhosamente para as suas palavras o nosso querido Algemiro Lima. Se eu fosse lembrar das antigas, da época que eu ouvia rádio, né? Aí eu gosto de brincar com o Josué Neto, né? Quem nunca ouviu o Josué Filho, né? Oi, do forró! É, o cabra aqui é descendente. Gente, boa noite, muito obrigado pela presença. Dizendo a vocês, a gente estava começando a conversar quando o Marcelo chegou, que o Marcelo é pontual. Então não deu hoje, eu sempre conto umas piadas e tal, deixo o clima assim, mais festivo, hoje não deu. Então, o Marcelo tem outro compromisso, vamos à nossa reunião. Primeiro agradecer a Deus por nos permitir estar aqui e ter tirado essas 2 horinhas entre o percurso de estar aqui e depois o retorno para casa, para podermos ouvir o nosso candidato Marcelo Ramos com a proposta da mudança. Mas não é a mudança da raiva, não é a mudança do rancor, não é a mudança da briga, mas é aquela que está dentro do nosso coração. É aquela mudança que, assim como um papai e uma mamãe que briga, luta para que a sua casa, para que sua família esteja em paz, em harmonia e seja mais bonita, essa é a boa briga. A briga da ideia que se concretiza dia 2 de outubro com o voto, e aí vai para a prática que o Marcelo e Josué vai realizar os sonhos da cidade de Manaus. Uma cidade com o brilho que nós merecemos, uma cidade com o conforto e a mobilidade que nós precisamos. Assim é. Nós estivemos na primeira reunião aqui, Marcelo, e tu lembras, Josué também lembra, e nós tivemos uma surpresa nessa reunião. Foi a primeira reunião com as nossas lideranças da secretaria. E naquela reunião, nós tivemos a surpresa do senador Omar estar aqui. E ele disse para o Marcelo: Marcelo, eu estou muito feliz de estar nessa reunião, porque educação é assim, isso vai virar um tsunami. E o Marcelo está percebendo, daquela reunião, o que eram 2 pessoas, por exemplo, Miriam Socorro, se transformou nessa multidão aqui de 500, 600, 700 pessoas. Então, esse tsunami da educação, ninguém segura. E é com esse amor e com esse carinho que nós estamos pedindo, de uma forma manhosa, de uma forma carinhosa, a boa luta, o bom combate, aquele que faz a diferença na nossa vida, aquilo que mexe com o nosso sentimento e aquilo que representa uma mudança imediata na cidade que nós nascemos, na cidade que nós amamos e na cidade que nós moramos. Então, desta forma, eu queria pedir a vocês, não na condição do cargo, mas na condição da amizade, que nós temos um caminho definido, de alguém que tem uma história de luta, de alguém que no parlamento, seja na Câmara, seja na Assembleia, na Câmara como vereador, na Assembleia como deputado, sempre defendeu os interesses do povo do estado do Amazonas e agora mais do que nunca, para lutar e defender os interesses da cidade de Manaus. Por isso, dia 2 de outubro, vote 22, vote Marcelo Ramos e Josué Neto. Obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, uma gestão só tem sentido quando ela é compartilhada. E quando esses 2 estão juntos, não tem para ninguém. Então vamos conhecer agora a parte integrante desta gestão, que chamamos como alguém que está junto ao Marcelo, mas que está ao lado dele, e que fará a diferença com certeza nessa gestão para uma Manaus vitoriosa. O nosso candidato a vice-prefeito, próximo vice-prefeito de Manaus, senhoras e senhores, Josué Neto! Muito obrigado, Franklin. Boa noite. Também estou com fome. Boa noite. Melhorou. Meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje. Eu sou um cristão que sempre tenho a certeza de que a gente só faz aquilo que Deus permite. Nós estamos aqui hoje porque assim Ele quis.
E eu quero também agradecer a um amigo já de algum tempo, que eu não o chamo pelo nome completo, mas eu chamo sempre pelo diminutivo do nome, que é o nosso querido Miro, de quem eu peço uma salva de palmas por estar fazendo um trabalho tão bonito à frente da SEDUC, e que na verdade a gente não esperava algo diferente desse trabalho. O Miro é uma pessoa extremamente humilde, carinhosa, um homem que tem um espírito público muito acima das vaidades humanas e que sabe tratar as pessoas desde os serviços gerais, as merendeiras, aos professores, coordenadores, gestores, até as pessoas que convivem ali diretamente no gabinete do secretário de Educação. Então, o Miro realmente é uma das pessoas que nos espelham, que são pessoas das quais a gente presta atenção e olha como sendo um exemplo de homem público, que na verdade é uma característica dos principais homens públicos da história da humanidade. Se a gente for perceber que os homens mais importantes da história da humanidade, todos eles tinham uma característica fundamental, que é a humildade. E eu trouxe essa palavra humildade porque eu queria falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou deputado estadual já há 9 anos, fui vereador durante 2 anos, e dentro do parlamento, dentro do poder legislativo, não existe uma outra forma de se trabalhar que não seja o do diálogo. E o diálogo, ele tem a ver com respeito, tem a ver com humildade, ele tem a ver principalmente com a compreensão e entendimento. Porque a gente sabe detectar os problemas, a gente sabe onde é que tem que melhorar, a gente conversa com as pessoas, às vezes vai no município mais longe do estado do Amazonas, chega lá em Ironepé, chega lá em São Gabriel da Cachoeira, chega lá em Tabatinga, chega lá em Apuí, e todas as vezes quando a gente conversa com pessoas ou que moram longe, ou que são pessoas humildes, não tem como resolver ou melhorar a vida daquela pessoa que não seja através de uma conversa, que não seja através do diálogo. E a gente precisa se colocar na altura da pessoa, a gente precisa entrar na alma daquela pessoa, deixar a pessoa à vontade. Muitas vezes o amazonense ele tem essa característica de ser mais recatado, de ser mais tímido, e a gente precisa levar isso adiante, porque só com o diálogo do legislativo com o executivo que a gente consegue melhorar a vida das pessoas. E agora, em 2016, eu estou tendo essa oportunidade de caminhar com o Marcelo. Marcelo daqui a pouco vai entrar nas questões mais técnicas do nosso programa de governo, das nossas propostas, mas de uma forma geral, filosoficamente, o conceito é exatamente esse. É de estar próximo das pessoas, de abrir o diálogo, de fazer com que as pessoas se sintam importantes participando das decisões da prefeitura, principalmente nas áreas mais importantes, que é a área de educação e a área da saúde. É importante a gente colocar pessoas técnicas, é extremamente importante, como é o caso do Miro, que é um técnico da área da educação, mas que seja humilde, que saiba ouvir, que a gente possa utilizar os recursos de forma honesta, de forma responsável. Isso é algo que está faltando muito na atual administração do município, utilizar os recursos de forma responsável. O que a gente tem visto aí é o atual prefeito gastar 70 milhões para fazer o Rock in Rio, trazer a Ivete Sangalo para Ponta Negra, e aí foram gastos 70 milhões, recursos esses que davam para construir 12 creches na cidade de Manaus. Outra característica da falta de responsabilidade com o recurso público. O prefeito atual gastou lá no centro da cidade
tirou o asfalto, colocou pedra, gastou 60 milhões de reais ali. Não mudou a vida de ninguém. Ali não matou a fome de ninguém, não melhorou a qualificação de ninguém, nenhuma criança melhorou sua vida por causa daquilo. Ele utiliza os recursos da forma que bem entender, já teve 8 anos de mandato, não mudou em nada a vida da nossa cidade de Manaus. Está na hora dele descansar, está na hora de dar oportunidade para o Marcelo. Marcelo 22, Marcelo que está há pelo menos 4 anos se esforçando, estudando, se qualificando, com muita determinação, com muita garra, com a vontade de Deus, vai ser o nosso prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2017. E eu quero fazer aqui um acordo com vocês. Nós ainda não chegamos na metade da nossa vida pública, nós dois não chegamos. Marcelo tem 12 anos de vida pública, eu tenho 12 anos de vida pública, e a gente quer continuar nessa vida crescendo, ajudando, deixando o nosso vigor, o nosso conhecimento, a nossa vontade à disposição da população, fazendo com que a gente possa fazer com que as pessoas, a população receba os bons serviços da prefeitura. Então é dessa forma que eu venho hoje aqui de mão estendida, de coração aberto, pedir de vocês uma oportunidade. A gente quer ter a chance de passar 4 anos na prefeitura cuidando da nossa gente. Eu sou manauara, nascido no bairro de Nossa Senhora das Graças. O Marcelo é manauara, nascido no bairro do São Raimundo. E a gente quer dirigir a nossa cidade de Manaus pelos próximos 4 anos com a ajuda de você, com a sua ajuda, com a ajuda das pessoas que confiam na gente. E a gente quer muito poder fazer um bom trabalho pela nossa cidade. Nós temos recebido vários apoios importantes, entre eles do senador Omar Aziz, 2 deputados federais, Paulderney Avelino e Alfredo Nascimento, da ex-primeira-dama Nesme Aziz, pessoas que contribuem e já contribuíram muito mais com a nossa cidade de Manaus e com o nosso estado. E é por isso que a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar a eleição. Não existe o já ganhou. Já ganhou não existe. Nós vamos ganhar, porque nós estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes entrando pela madrugada, para mostrar para Manaus que o nome do Marcelo é o melhor nome para a prefeitura no próximo domingo. A eleição é daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias, cada um de nós vamos ser responsáveis pelo futuro da nossa cidade. Por isso, eu peço o voto para o 22. Quero agradecer mais uma vez. Dizer muito obrigado. Desejar a todos uma ótima semana e que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Vamos à vitória. Vamos de 22, vamos de Marcelo Ramos. Senhoras e senhores, me permitam contar a vocês uma breve história. Há 31 anos atrás, uma jovem educadora perdia o amor da sua vida, mas ele deixava seus filhos, essa jovem educadora, preocupada o que faria da sua vida a partir daquele instante. E um desses rebentos, o seu mais velho, a consolou, a trouxe para o seu aconchego, tomou a responsabilidade sobre si e seguiu prosseguindo a educação dos seus irmãos. Que alegria para esta jovem educadora poder contar com aquele garoto, um adolescente, que assumiu responsabilidade de homem e passou a conduzir junto com sua mãe o destino da sua família. Este pequeno jovem cresceu, tornou-se um cidadão e hoje conduz a sua família e tem um desejo enorme de, assim como fez, conduzir a sua amada cidade de Manaus. Este jovem cidadão está aqui e ele será o futuro prefeito de Manaus, Marcelo Ramos. Esse cara toda vez faz isso comigo. Toda vez ele me emociona. Mas é um pouquinho da minha história. Olhem lá, eu estava pensando aqui, hoje
Eu estou um pouquinho cansado, eu não sou de cansar não, mas hoje eu estou um pouquinho porque o debate acabou meia-noite. Quem assistiu o debate ontem? Um bocado de gente, não tanta gente, mas alguns assistiram. O debate acabou meia-noite, a gente já foi para uma reunião depois do debate, cheguei 2h30 e 6 horas da manhã eu tinha uma entrevista na TV A Crítica. 6 horas eu já estava na TV A Crítica e de lá em diante ainda não paramos. Mas tudo na nossa vida é uma caminhada. Nada na nossa vida começa pelo fim, né? Eu não estou aqui candidato a prefeito se não for como fruto de toda uma história. Todo mundo me conhece como vereador, como deputado, como candidato a governador, que eu fui na última eleição. Mas essa história de vida pública, ela não começa nem mesmo no dia que eu tomei posse como vereador. Essa história de vida pública, ela começa dentro de casa. Porque eu costumo dizer, por onde eu ando, que a política, ela forja políticos. Quem forja líderes é a vida. É a vida que forja líderes. São as dificuldades do dia a dia. É a capacidade de cuidar de uma família. É a capacidade de, na vida pública, olhar para cada criança como olha para o seu filho. Olhar para as mulheres com o cuidado que tem com o bem-estar da sua esposa. Olhar para os idosos com o cuidado que tem com o bem-estar da sua mãe. E eu, que perdi meu pai muito cedo, como ele bem disse, que devo tudo na minha vida a uma educadora. Minha mãe é professora da SEDUC, pedagoga da SEDUC aposentada, e foi como pedagoga da SEDUC que desde os 32 anos, que ela ficou viúva com 4 filhos aos 32 anos, ela cuidou da gente com muita dedicação, com muito amor, abriu mão da vida dela pela nossa, e nos deu a oportunidade de nos forjarmos em bons homens e boas mulheres. Nós somos 3 homens e uma mulher. E é essa história de vida e de luta política que me trouxe até aqui. Eu fui militante estudantil dentro da Universidade Federal do Amazonas, onde várias vezes encontrei com o nosso secretário, que foi meu contemporâneo, saí, fui exercer e ganhar respeito na minha atividade profissional como advogado, porque eu achava que eu só deveria ir para a vida pública depois que eu fosse respeitado como advogado. E eu fui, enquanto atuei na advocacia, um advogado respeitado, um professor de direito respeitado, e entrei na vida pública como vereador, como deputado, como candidato a governador na última eleição. Hoje, Deus me permite a condição de pretender representar todo o povo da cidade de Manaus, ocupando o cargo de prefeito da nossa cidade. Isso não é tarefa das mais fáceis, mas é tarefa que é capaz de ser executada com muita dedicação, com muito amor, com muito empenho e com muito cuidado pelas pessoas. Eu costumo dizer que nada na vida começa pronto. Às vezes a gente tem o desejo de comprar uma casa, aí a gente trabalha muito com a nossa família, o marido, a esposa e o marido, e a gente compra uma casa. Mas a casinha não é do jeito que a gente sonhou. Ela ainda é de madeira, tem uma goteira, o muro não está construído. A gente decide que pelo bem da nossa família, a gente vai trabalhar todo dia. Aí quando a gente vê, num ano a gente construiu o muro, no outro ano a gente fez o forro, no outro ano a gente construiu de alvenaria, no outro ano a gente embuçou e pintou as paredes, e quando a gente menos espera, aquela casinha virou a casa que a gente sempre sonhou para morar com as nossas famílias. Mesmo quando é uma casa humilde, ela é o melhor lugar do mundo, porque é o nosso canto. É o canto que para onde a gente volta, encontra as nossas esposas, os nossos maridos, encontra os nossos filhos. Esses valores precisam ser levados para a política. O valor de cuidar das pessoas como se cuida de uma família. O valor de se preocupar com as crianças como se preocupa com seus filhos. Todo dia quando eu chego em casa, seja a hora que for, eu vou lá no quarto da minha filhinha, vou lá no quarto do meu filho, dou um beijo neles e lembro que eu tenho uma missão de fazer com que milhares de crianças possam ter uma vida digna e possam ter uma oportunidade. E só tem uma coisa que dá oportunidade para as crianças, é a educação. É o trabalho de cada homem e de cada mulher que está aqui entre nós, que acredita e tem amor pelo que faz. Algemiro, ontem me preparando para o debate, eu estava lendo o planejamento estratégico da CEMED. E o planejamento estratégico da CEMED tem uma pesquisa com os professores. E perguntaram a eles,
o que o mantém na CEMED? Por que você continua com a atividade do magistério e os outros que trabalham também no processo educacional? E é disparada a resposta: por amor à educação. Se eu fizer a pesquisa aqui, a resposta é por amor à educação. Porque cada cidadão que está aqui se acredita, se enxerga como um instrumento de mudar um pouco a vida das pessoas. Não sei quem viu o Fantástico ontem, mas ontem o Fantástico contou a história de uma criancinha com AIDS, a soro positiva, que foi adotada por aquela família brasileira que veleja o mundo inteiro. E ela foi, e a mãe disse assim: existem filhos que a gente gera na barriga, e existem filhos que a gente gera no coração. Eu tenho certeza que cada professor, que cada professora, que cada merendeira, que cada serviços gerais tem milhares de filhos gerados no coração, que são aquelas crianças, aqueles jovens que a gente encontra na escola e que a gente se dedica a plantar no coração deles uma semente de esperança. Porque só tem uma forma de alcançar um sucesso verdadeiro e sustentável: é pelo estudo e pelo trabalho. Daqui em diante não vale mais a malandragem, não vale mais a esperteza, não vale mais se dar mal fazendo mal para os outros. Só vale o bem, só vale construir pessoas boas, só vale forjar novos cidadãos para um futuro melhor na nossa cidade, no nosso estado. A Prefeitura de Manaus tem uma responsabilidade muito grande no processo educacional. É a Prefeitura de Manaus que alfabetiza as crianças mais humildes da nossa cidade. É a Prefeitura de Manaus que oferece o primeiro contato das crianças mais humildes com o ambiente escolar. Esse primeiro contato, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ser apaixonante. A criança precisa aprender a gostar da escola, a amar os livros, a entender que a única chance de alcançar um sucesso verdadeiro é através dos livros, é através do estudo. E a Prefeitura tem o desafio de alfabetizar bem as nossas crianças, porque se as nossas crianças não forem bem alfabetizadas no primeiro ciclo do Fundamental, no Fundamental 1, a SEDUC vai pagar uma conta muito alta com alunos que chegam no Fundamental 2 e que às vezes chegam no ensino médio com gravíssimas dificuldades de leitura, com gravíssimas dificuldades nas bases na área de matemática. E quem não sabe ler e não sabe matemática está condenado a ter uma vida escolar de fracasso, e nem sempre a escola pode voltar atrás para ensinar aquele estudante que teve dificuldade na sua formação no Fundamental 1. Nós queremos ter um futuro de uma ação muito sinérgica da CEMED e da SEDUC, secretarias que conversem permanentemente, secretarias em que a SEDUC indique as deficiências que ela está recebendo e a CEMED atue para suprir essas deficiências, professores que dialoguem, escolas que troquem experiências e, acima de tudo, a valorização desses profissionais que doam a sua vida pela formação das nossas crianças e do futuro da nossa gente. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que é possível gerir com valores diferenciados, gerir com valores de família, cuidar do dinheiro da prefeitura como se cuida do dinheiro de casa. Porque quem é professor aqui, todo mundo sabe, e eu sei porque várias vezes no final do mês dividi as contas lá com a minha mãe para saber o que ia dar para pagar e o que não ia dar para pagar. Várias vezes tive que fazer escolhas junto com ela. O nosso dinheiro nunca dá para tudo no final do mês, mas se a gente tem uma atitude responsável, se a gente gasta o nosso dinheiro pensando na nossa família e não nas nossas vaidades, o dinheiro rende. Agora, se a gente gasta pensando primeiro nas nossas vaidades e depois na nossa família, o dinheiro não rende. Tem professor que recebe o seu salário, vai para casa, senta com a esposa ou senta com o marido, soma quanto recebeu, paga as contas e depois vai cuidar do supérfluo. Mas tem professor que recebe o salário, já para num bar, já gasta metade, já compra uma camisa nova, já gasta outra parte e leva para casa só o que sobrou. Isso faz toda a diferença dentro de uma família. Toda a diferença dentro de uma família. Essa decisão decide se uma família vive em harmonia ou em desarmonia.
E dentro de uma prefeitura isso também faz toda a diferença. Porque se o prefeito toma decisões movidos pela sua vaidade, ele erra nas prioridades e gasta mal um dinheiro que não dá para tudo. Não é que não deva trocar o asfalto de Eduardo Ribeiro por pedra, mas não pode trocar o asfalto de Eduardo Ribeiro por pedra numa cidade que está cheia de buraco nos bairros. Não é que não vale a pena fazer um Rock in Rio em Manaus, é que não pode fazer um Rock in Rio em Manaus antes de resolver o problema de falta de merenda na escola, antes de resolver o problema de falta de remédio na unidade básica de saúde. Nós precisamos cuidar primeiro do que muda a vida das pessoas. E o que muda a vida das pessoas é uma escola bacana para as crianças. O que muda a vida das pessoas é baterem na unidade básica de saúde, na casinha da prefeitura, e terem um atendimento e não serem avisadas de que não podem ser atendidas porque estão fora da área de cobertura. Isso é uma brincadeira, porque quem bate numa casinha está passando necessidade, está precisando de um atendimento. O que muda a vida das pessoas é um transporte minimamente organizado. Não dá para uma prefeitura improvisar o que era para ser um corredor exclusivo de ônibus e que virou uma faixa azul com um rolo, uma lata de tinta e um talão de multa, que ao invés de resolver, tem atormentado a vida de cada vez mais pessoas. E não só atormenta a vida de quem anda de carro, não. Porque, para vocês terem uma ideia, na Constantino Neri, por mês, são 4.700.000 passageiros em ônibus que andam do lado direito, que não andam no corredor porque não tem porta do lado esquerdo. Isso é falta de planejamento, falta de cuidado, falta de atenção. Isso é uma cidade governada no improviso. E uma cidade de 2 milhões de habitantes não pode ser governada no improviso. Tem que ser planejada com qualidade no gasto público, com planejamento estratégico, sabendo o que quer, sabendo os objetivos que vai perseguir e não desperdiçando dinheiro. Nós vamos governar Manaus pensando em fazer o bem para as pessoas. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre algo que tem acontecido nos últimos tempos. Há uma tentativa, quanto mais, há uma tentativa quase que desequilibrada do atual prefeito de levar a campanha para o lamaçal, tentando me envolver o Josué Neto, que nada temos a ver com nada que está acontecendo aí. Pelo contrário, quem conhece a minha trajetória sabe que a minha trajetória sempre foi de um parlamentar combativo, fiscalizador, doa quem doer, para que os recursos públicos fossem bem utilizados. E a Polícia Federal tem que ir até as últimas consequências contra quem quer que seja que tenha utilizado mal qualquer recurso público em qualquer área de atuação. Mas nós não vamos permitir que a campanha descambe para esse lamaçal. Nós vamos insistir em falar das nossas propostas, em falar do futuro da nossa cidade, em falar da esperança que as pessoas têm de viver um momento melhor. Eu tenho andado pelas ruas e cada vez que eu ando pelas ruas eu tenho mais convicção de que nós vamos ter uma vitória, e uma vitória significativa no segundo turno das próximas eleições. Eu quero aqui lembrar uma trajetória. Quando eu me lancei candidato a prefeito, eu tinha 6% dos votos. Aí fizeram uma outra pesquisa, eu tinha 11% dos votos. Aí o Omar veio, trouxe o Josué, trouxe toda uma estrutura política, o Paulo Dernei veio e eu passei para 15% dos votos. Nós começamos a andar na rua todo dia, conversando com as pessoas, apresentando o nosso projeto de mudança, e nós fomos para 20% dos votos. Hoje, a Rede Tiradentes, que foi a única emissora que acertou na eleição passada, já nos colocou em empate técnico no primeiro turno, com 29% dos votos. O que simboliza que, se nós fizéssemos, secretário, essa reunião, há um mês atrás, eu estaria pedindo ajuda para nos colocar no segundo turno. Se a gente fizesse há 15 dias atrás, eu estaria aqui pedindo ajuda para fazer com que a gente chegasse pertinho do prefeito no segundo turno. Mas hoje, diante de tudo que aconteceu e diante do clima que a gente encontra por onde a gente anda na cidade, eu quero fazer um pedido um pouquinho mais ousado. Eu quero pedir que vocês nos ajudem a passar em primeiro, já no primeiro turno. Já no primeiro turno,
passar na frente mostrando que há um desejo grande de mudança do povo manauara. As pesquisas dizem que 68% dos manauaras querem mudança, querem um governo diferente, querem fazer uma transição, querem a energia e o vigor de dois jovens, um de 43 anos que é o Josué e um de 41 anos que sou eu. É isso? Não é não? Eu errei, inverti? É verdade, eu sou mais velho que ele, mas não parece. Não parece, mas eu sou mais velho que ele. Nós queremos colocar nossa energia, o nosso vigor, a bem de um futuro melhor para a nossa gente. Nós não somos movidos por vaidades. Se nós fôssemos movidos por vaidades, o Josué jamais seria meu vice. O Josué foi vereador antes de mim e mais votado do que eu. O Josué foi deputado antes de mim e mais votado do que eu. O Josué foi presidente da Assembleia quando eu era deputado. Pela trajetória política ele é muito maior do que eu. No entanto, ele tem a grandeza de entender que há algo que é muito maior do que eu, do que ele, ou do que qualquer outra pessoa que participe desse projeto político, que é o desejo de fazer o bem pela cidade de Manaus, que é a vontade de transformar a vida das pessoas e fazer as pessoas viverem num ambiente mais fraterno, num ambiente mais cuidadoso, e que elas possam saber que o futuro é um futuro de esperança e não um futuro de conflito. Nenhuma cidade, nenhuma casa vai para frente em conflito o tempo inteiro. Na nossa casa, quando a gente começa a brigar todo dia com o nosso esposo, com a nossa esposa, a vida começa a ficar ruim, as coisas começam a dar errado. Todo mundo já teve conflito em casa. Aí quando a gente senta e diz, espera aí, é isso que a gente quer mesmo ou nós queremos uma vida de harmonia? A gente conversa, acerta os ponteiros, um cede um pouquinho daqui, o outro cede um pouquinho de lá, a gente começa a viver em harmonia e tudo começa a dar certo. Nós não podemos viver numa cidade governada por alguém que um dia briga com o governador, o outro dia briga com o vereador, o outro dia briga com o presidente, o outro dia briga com o cobrador de ônibus, o outro dia briga com o camelô, o outro dia briga com não sei quem. A nossa cidade nunca tem paz. E a gente precisa de paz para que a nossa cidade volte a andar para frente. Nós vamos construir essa paz necessária, governando para todos, ouvindo todos e governando de uma forma caridosa, cuidando das pessoas. Porque o prefeito, ele é meio que um paizão da cidade, ele é meio que um cuidador da cidade. Talvez o prefeito seja o político mais importante do dia a dia da nossa vida. Porque é o prefeito que decide se tem buraco ou não na minha rua, se o poste da minha rua tem lâmpada ou não, se tem escola para alfabetizar o meu filho, se tem casinha da família para me atender. É o prefeito que decide essas coisas básicas do dia a dia. Se o ônibus vai passar, o preço da tarifa do ônibus, se tem água na minha casa, tudo isso são decisões que passam pelo prefeito. E eu peço que vocês nos ajudem, nessa reta final de campanha, nessa última semana, que vocês nos ajudem a construir essa mudança segura e transformadora para a vida da nossa cidade. Eu quero terminar aqui pedindo duas coisas. Primeira coisa, para que a gente promova essa mudança, a gente precisa ter estabilidade na Câmara dos Vereadores. Estabilidade não significa ter vereadores submissos ao interesse do prefeito, mas ter vereadores comprometidos com as boas causas da vida pública, comprometidos com a educação, comprometidos com o futuro da nossa criança, comprometido com esse projeto que nós temos espalhado pela cidade de Manaus e que tem contaminado o coração e as mentes dos manauaras. E nós precisamos garantir uma bancada de vereadores. Por isso, o primeiro pedido que eu quero fazer é que, se baterem na porta de vocês pedindo voto para vereador, primeiro perguntem quem é o candidato a prefeito dele. Se for o 22, deixem entrar, deem um cafezinho e ajuda o cabo. Agora, se não for, volte para correr, porque nós precisamos de gente atrapalhando o futuro da nossa cidade. E dentre esses que vocês têm, que eu peço, vocês têm não, né? Que eu peço que vocês sirvam um cafezinho, um copo d'água e ajudem, nós temos dois aqui. O vereador Sildomar Bitbol, que foi vereador junto comigo, foi vereador junto contigo também, né, Josué? Foi vereador junto comigo, foi vereador junto com o Josué, tem um trabalho muito bacana na área do esporte. E o professor Ari Jorge, que também é alguém muito querido na educação. Se vocês se dividirem no meio, bem no meio, mas bem certinho,
Não deixa mais nem um para um lado, nem um para o outro, que é para depois eles não ficarem bravos comigo. Se vocês dividirem no meio bem certinho e darem metade para um e metade para outro, e a gente conseguir eleger os dois, vai fazer muito bem para a cidade de Manaus e muito bem para o nosso projeto. Por fim, eu quero humildemente pedir um voto de confiança de vocês para que a gente possa fazer a mudança segura e transformadora que a nossa cidade precisa. As eleições estão batendo nas nossas portas, é o momento que as pessoas decidem os seus votos. Domingo é o auge da nossa festa democrática, nós vamos eleger os nossos prefeitos, os nossos vereadores, e eu peço que vocês nos ajudem a passar para o segundo turno, já em primeiro, porque no segundo turno nós vamos ter uma vitória esmagadora, não pela nossa vaidade, mas pelo desejo de mudança do povo manauara. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Marcelo Ramos e Josué Neto, número 22. Foto, nossa foto.